De todos os envolvidos no escândalo do GP de Singapura de 2008, talvez a pessoa que mais sofreu as consequências foi Nelsinho Piquet. Mesmo que o piloto não tenha sido oficialmente punido pelo caso, como falaremos em detalhes mais pra frente, ele até hoje tem o seu nome atrelado à polêmica. Pode reparar que Nelsinho frequentemente ainda é questionado sobre o assunto pela imprensa ou pelo público, e que, em qualquer post que ele faça em suas redes sociais, sempre vai ter alguém que vai deixar um comentário relembrando daquela batida proposital. Segundo o próprio Nelsinho, é um filme que passa todo dia por sua cabeça. Nós terminamos o primeiro episódio dessa temporada trazendo o seguinte questionamento: como foi possível que Nelsinho tenha aceitado bater intencionalmente para beneficiar um outro piloto? Ou melhor, como que isso aconteceu justamente com alguém que tem sobrenome famoso, com um pai tricampeão do mundo, com boas conexões no mundo do automobilismo, mas que estava em posição tão frágil a ponto de ter aceitado fazer parte do esquema? Não é exatamente simples responder a todas essas perguntas. Porém, o que aconteceu naquele 28 de setembro de 2008 foi consequência de todo um contexto mais complexo, inclusive de como a carreira do próprio Nelsinho se desenrolou. É sobre isso que vamos falar neste segundo episódio da temporada do podcast Singapura. Eu sou o Bruno Ferreira e vou estar aqui com vocês para relembrar dessa história. O roteiro deste podcast foi escrito por mim, Bruno Ferreira, e pelo Lucas Santocchi, o meu parceiro de Projeto Motor. Episódio 2 – Um garoto fragilizado. Dos 7 filhos de Nelson Piquet, campeão mundial de Fórmula 1 nas temporadas de 81, 83 e 87, um deles seguiria uma carreira sólida no automobilismo internacional, a ponto de repetir os passos do pai e participar de uma prova do Mundial. Nelson Ângelo Piquet, o segundo filho mais velho, que nasceu no dia 25 de julho de 1985, na cidade de Heidelberg, na Alemanha. Nelsinho, como ficaria conhecido, viveu em Mônaco com sua mãe até os seus 8 anos de idade. Depois disso, mudou-se para o Brasil, para viver com o seu pai em Brasília. Ao chegar no país, começou a competir no kart, e teve como ponto alto os 3 títulos brasileiros em 97, 99 e 2000. Em 2001, quando completou 16 anos, Nelsinho tomou o importante passo de deixar o kart e começar a competir no automobilismo de fórmula. E é claro que, com o conhecimento, as conexões e a riqueza de seu pai, o jovem teria todos os recursos para fazer a sua carreira deslanchar. Na verdade, Nelson tinha uma visão peculiar sobre quais passos precisariam ser tomados. O tricampeão mundial é um caso do que é chamado em inglês de self-made man, ou seja, de alguém que prosperou muito por conta de seus méritos próprios, com seus próprios recursos. Nelsinho seguiu a mesma receita, mas de uma maneira, claro, adaptada aos padrões do automobilismo moderno. Em vez de se aliar aos grandes nomes da época, os Piquets decidiram criar a sua própria estrutura, seguindo assim desde o automobilismo de base até a Fórmula 1. Em junho de 2001, a família Piquet lançou oficialmente a Piquet Sports, equipe com a qual Nelsinho estrearia nos carros de Fórmula, competindo na Fórmula 3 sul-americana. O objetivo do novo time era se dedicar 100% a Nelsinho, dando toda a estrutura e amparo para o jovem piloto se preparar da melhor forma possível. Nem haveria um outro piloto na equipe, era tudo voltado ao jovem Piquet, com as operações do dia a dia lideradas pelo engenheiro e homem de confiança da família Piquet, Felipe Vargas. Nelsinho estreou na Fórmula 3 no meio da temporada de 2001, venceu uma corrida em Cascavel e terminou em 5º lugar no campeonato, mesmo sem ter participado de boa parte da campanha. Em 2002, fez a temporada completa e dominou do começo ao fim. Ao todo, foram 13 vitórias e o título conquistado com enorme folga. Naquele ano, inclusive, a Piquet Sports esteve envolvida em polêmicas com equipes e pilotos rivais. Para ganhar bagagem, Nelsinho fez vários testes com o carro na pista, algo que era proibido pelo regulamento.
No entanto, o time argumentava que havia feito várias modificações no carro, cobrindo as rodas e o transformando em uma espécie de protótipo e não precisaria mais se submeter às restrições do regulamento da Fórmula 3. Enfim, independentemente de quem tinha razão nessa polêmica, o ponto aqui é ilustrar como que, desde o começo de sua carreira no automobilismo, Nelsinho contou com toda uma estrutura e com recursos voltados apenas para ele, para seu desenvolvimento enquanto piloto iniciante. Depois do título sul-americano, chegava a hora de desbravar o automobilismo europeu. E aí os Piquets repetiram a receita. A partir de 2003, o destino foi a tradicional Fórmula 3 britânica, onde Nelsinho também competiu com a Piquet Sports e com os cuidados de Felipe Vargas. No primeiro ano foram 6 vitórias e o terceiro lugar no campeonato, com o título conquistado pelo sul-africano Alan van der Merwe, que anos mais tarde se tornaria o piloto do carro médico da Fórmula 1. Em 2004, Nelsinho e a própria Piquet Sports estavam mais amadurecidos. E aí foram mais 6 vitórias e o título britânico da Fórmula 3. Este é um trecho de uma reportagem do programa Fantástico da TV Globo, pouco depois de Nelsinho garantir o título. Nelson Piquet, quando você viu seu filho lá, campeão de Fórmula 3, o que você sentiu? Olha, a emoção é maior do que quando a gente ganha o próprio campeonato, né? O teu filho tem esse temperamento difícil que você tinha ou que você não tinha? Não, eu nunca tive temperamento difícil, não. Era mais timidez e tudo. Eu acho que o Nelsinho, ele é muito mais melhorado que eu. O nome pesa? Quando as pessoas dizem assim, nossa, ele é o filho do Nelson Piquet. Você acha que isso pesa? Não, eu já acostumei com isso. Isso tá desde o kart, que eu tô levando. Quer dizer, desde que eu nasci, na verdade, né? As desvantagens que você já ganha vários inimigos só de ser, só de ser filho, né? Muitos não gostam. Aos 19 anos de idade, Nelsinho se tornou o piloto mais jovem da história a se tornar campeão da Fórmula 3 britânica, algo que chamava muito a atenção. Tanto que, em sua passagem pela categoria, Nelsinho teve seus primeiros contatos com a Fórmula 1. Ainda em seus tempos de Fórmula 3, testou com a Williams, equipe pela qual seu pai havia conquistado o tricampeonato mundial em 1987. Isso, inclusive, deixou Nelson bem orgulhoso e empolgado. O pai coruja contou aos 4 ventos que a Williams ofereceu a Nelsinho um contrato de 7 anos de duração, 2 anos como piloto de testes e 5 como piloto de corridas. A Williams até precisou esclarecer a questão publicamente, reforçando que a oferta não foi nada referente a um interesse específico em Nelsinho, e sim um procedimento padrão para toda ocasião em que ela testava qualquer jovem piloto. O time fez até questão de destacar que se tratava de um assunto confidencial e que nem deveria ter chegado aos noticiários. E fazia sentido a posição da Williams. Afinal, Nelsinho não era o único filho de campeão mundial no radar da equipe. Isso até rendeu uma foto que ficou bastante famosa na época, a de um carro da Williams na reta do circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Do lado direito estavam Nelson Piquet e Nelsinho, vestido com o macacão do time. Do outro, Keke Rosberg, campeão da Fórmula 1 com a Williams em 82, e seu filho, Nico, que também estava trajado para testar. No fim, quem ficou com o contrato de longa duração com a Williams foi o jovem Rosberg, que teve seu período como piloto de testes e um outro como titular, entre 2006 e 2009. Meses mais tarde, o flerte de Nelsinho com a Fórmula 1 envolveu a equipe BAR. A proprietária do time na altura, a British American Tobacco, queria ampliar seus investimentos na América Latina, e um piloto com peso forte nesta região do globo poderia trazer mais visibilidade. Até porque um de seus pilotos de testes na época era o também brasileiro Henrique Bernoldi. Depois de um único dia de testes em Jerez de la Frontera, a parceria de Nelsinho com a BAR não vingou. De toda forma, o roteiro dos Piquets era bem delimitado. Nelson queria encaminhar a ida de Nelsinho à Fórmula 1 até, no máximo, 2007. Quando tudo estivesse resolvido, ele, Nelson, voltaria ao Brasil, se afastaria da carreira do filho e deixaria Nelsinho se virar por conta própria, como ele mesmo definiu na época.
Para emplacar de vez as suas chances, ainda faltava dar aquele último passo importante. Em 2005, a principal categoria de acesso à Fórmula 1 mudaria de cara. A antiga Fórmula 3000 sairia de cena e abriria caminho para a recém-inaugurada GP2, que teria novas equipes, um carro moderno e buscava estreitar os seus laços com a Fórmula 1. Esse foi o passo natural para Nelsinho e, de novo, repetindo a velha tendência, chegando ali também com a Piquet Sports, chefiada por Felipe Vargas. Mas, semelhanças à parte, a situação era ligeiramente diferente. Primeiro, a equipe fez uma parceria com a inglesa Hi-Tech para sair do papel. Segundo, por conta da obrigatoriedade do regulamento da GP2, a Piquet Sports precisava ter 2 carros, então Nelsinho teria, pela primeira vez no automobilismo, um companheiro de equipe fixo. O nome escolhido foi o do também brasileiro Xandinho Negrão, que tinha saltado direto da Fórmula 3 sul-americana e que, na prática, não seria ameaça alguma. Nelsinho manteria sua tranquilidade dentro da equipe e continuaria sendo prioridade total. Em 2005, Nelsinho foi coadjuvante na GP2. Ele conquistou uma vitória em Spa-Francorchamps e terminou em 8º na tabela de pontos. Para 2006, a Piquet Sports rompeu com a Hi-Tech e decidiu seguir em voo solo. E desta vez as coisas deslancharam. Foram 4 vitórias e uma campanha de protagonista. O ponto alto foi a rodada da Hungria, quando venceu as 2 baterias do fim de semana, um feito inédito na curta história da GP2. Na luta pelo título, acabou superado pelo jovem sensação Lewis Hamilton, que era piloto protegido da McLaren. Mas, vice-campeonato à parte, Nelsinho tinha como recompensa o fato de que ele havia feito o suficiente para merecer seu espaço na Fórmula 1. Faltava então decidir qual seria o passo que faria sentido para suas ambições. Foi aí que seu caminho se cruzou com um personagem que seria crucial em seu destino, Flávio Briatore. Briatore não era um completo desconhecido na trajetória do clã Piquet. O excêntrico italiano foi o último chefe de Nelson na Fórmula 1, pela Benetton, entre 1990 e 1991. Olhando hoje, sabendo de como toda a história terminou, dá até para pensar que este foi o grande erro da carreira de Nelsinho Piquet. Mas se analisarmos sob a perspectiva da época, é justo dizer que a movimentação fazia total sentido. Primeiro, Briatore era chefe da Renault, equipe que era a grande referência da Fórmula 1 naquela época, com 2 títulos consecutivos entre 2005 e 2006. E lembra que dissemos há pouco que Nelson queria deixar Nelsinho se virar por conta própria, já que ele se afastaria do dia a dia da carreira do filho? Pois o plano era que Briatore também se tornasse empresário do jovem talento, e passaria a ele a cuidar de sua carreira. Quem caía nas graças de Briatore sabia que teria um aliado ferrenho para prosperar nos bastidores da Fórmula 1. Este foi o caso, por exemplo, de Fernando Alonso, piloto que conquistou com a Renault os títulos de 2005 e 2006. Nelsinho esperava seguir a mesma onda, tendo em seu corner uma figura poderosa que mexeria todos os pauzinhos para defender os seus interesses e que o deixaria totalmente focado naquilo que lhe interessava, pilotar e ganhar corridas. E o contexto ao redor deixava o plano ainda mais lógico. Alonso, a figura dominadora dos títulos da Renault, estava de saída para a McLaren, em um contrato que duraria 3 anos entre 2007 e 2009. A Renault estava em busca de sua nova referência, e Nelsinho queria ocupar essa posição. Então o acordo foi fechado. O brasileiro teria um ano exclusivamente dedicado a testes em 2007, até que enfim estreasse na Fórmula 1 com a própria Renault em 2008. A aposta de Briatore em Nelsinho fazia com que ele passasse à frente na fila de pilotos do programa de desenvolvimento da Renault, como, por exemplo, os também promissores Lucas de Grassi e Romain Grosjean. Vamos olhar o caso sob a perspectiva de Nelsinho. No final de 2006, ele assinou um contrato com a equipe protagonista da Fórmula 1 para ser pupilo do poderoso Flávio Briatore e potencialmente se tornando uma aposta da forte Renault. O seu plano, por exemplo, era parecido com o que havia acontecido com outros pilotos que passaram pelo time.
Alonso teve um ano de piloto de testes em 2002 até se tornar titular em 2003. Heikki Kovalainen testou em 2006, sem competir em nenhuma outra categoria, até entrar na Fórmula 1 pela própria Renault em 2007. Ou seja, era um passo que tinha sua lógica. Acontece que, no meio do caminho, houve algumas mudanças muito importantes. Primeiro, a Fórmula 1 introduziu uma limitação no regulamento de testes, estabelecendo que cada equipe não poderia completar mais de 30 mil quilômetros de treinos durante o ano. Isso limitou a preparação de Nelsinho. Ao longo de 2007, o brasileiro completou 8 mil quilômetros na pista. Como referência, no ano anterior, em 2006, quando não havia limitações, Kovalainen percorreu 23 mil quilômetros, quase 3 vezes mais. E, é claro, os imprevistos não pararam aí. Em 2007, Alonso teve uma passagem desastrosa pela McLaren, não em termos de resultado, mas sim na forma como a dinâmica se desenvolveu. Depois de somente um ano de parceria, o espanhol rivalizou com Hamilton, brigou com o chefão Ron Dennis e rompeu prematuramente o seu contrato. Sem ter para onde ir, ele acabou sendo acolhido de volta pela Renault, trocando de lugar com Kovalainen, que iria para a McLaren na vaga que era sua. E é muito importante destacar como que isso impactou o plano que Nelsinho tinha para sua carreira. Em sua cabeça, ele esperava estrear na Fórmula 1 tendo a chance de se tornar protagonista, em um time teoricamente de ponta e medindo forças com Kovalainen, um piloto que vivia estágio de carreira mais ou menos parecido com o seu. Em vez disso, se viu em uma equipe que já havia caído para a força secundária no grid. Só para se ter uma ideia, em 2006, ainda com Alonso, a Renault conquistou 8 vitórias e subiu no pódio em 15 das 18 corridas do ano. E em 2007 não veio nenhuma vitória, e só teve um pódio com Kovalainen no Japão. E Nelsinho teria como companheiro de equipe um bicampeão mundial. Mais que isso, era um piloto que estava com o orgulho ferido depois da experiência traumática na McLaren, e que havia voltado para os cuidados da Renault e de Briatore justamente para ter paz, para ser tratado com a prioridade que ele julgava que merecia. Na Renault, Alonso não queria entrar de novo em rota de colisão com seu parceiro, e Briatore seria a figura que garantiria essa tranquilidade ao espanhol. Por exemplo, em dezembro de 2007, a emissora inglesa BBC afirmou que Alonso só aceitou voltar para a Renault depois de ter totais garantias de que seria o primeiro piloto incontestavelmente do time. Ainda segundo a BBC, abre aspas, que Kovalainen é considerado pela equipe como um piloto bom demais para desafiar Alonso. Então, mantê-lo não estava nos interesses de uma equipe que quer viver em harmonia. Fecha aspas. O novato Nelsinho, assim, seria uma presa muito mais fácil para Alonso nessa missão. Enfim, em resumo, o que Nelsinho projetava para sua própria carreira destoava totalmente daquilo que a Renault via para o seu futuro. E dá até para fazer uma leitura mais ampla sobre a situação. A gente fez questão de relembrar da carreira inteira dele neste episódio, não foi à toa. Foi para trazer o contexto que, em toda sua trajetória na base, Piquet era literalmente o dono da equipe e contava com uma estrutura que era 100% voltada para ele, para o seu desenvolvimento e seu conforto. Ele nunca tinha tido, por exemplo, a experiência de lidar com um chefe hostil, que o colocava contra a parede ou de dividir a garagem com um companheiro de equipe que o desafiava. O seu primeiro companheiro mais forte seria simplesmente um Alonso mordido, que não mediria esforços para massacrá-lo, dominar a garagem e se tornar o rei do pedaço. A expectativa de Nelsinho para 2008, sua temporada de estreia na Fórmula 1, era simplesmente fazer o seu melhor. Ele sabia que não seria inteligente buscar um confronto direto com Alonso, até porque era uma perspectiva que não era nada realista. Mesmo assim, fez questão de garantir ao público que a equipe não teria um piloto número 1 e número 2, que ambos teriam o mesmo status e que teriam um carro exatamente igual. Na prática, foi uma campanha extremamente complicada. Nelsinho foi superado por Alonso nas classificações em todas as corridas de 2008 e, na tentativa de ser mais competitivo, acabou cometendo vários erros. A primeira fase do ano foi particularmente dura, quando ficou longe da zona de pontuação. O mau rendimento e os erros fizeram com que a pressão começasse a escalar em seus ombros.
Membros do alto escalão da Renault, como o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico Pat Simmons, pediam abertamente para que o piloto melhorasse sua performance e trabalhasse em sua autoconfiança. Ainda na fase inicial de 2008, começavam a rolar os rumores de que o lugar de Nelsinho estava em risco, já que, com a falência da equipe Super Aguri em maio, nomes como Takuma Sato e Anthony Davidson estavam livres no mercado e prontos para assumir o segundo cockpit da Renault. Isso aos poucos deixava Nelsinho desestabilizado. Briatore, em vez de ser aquela figura acolhedora, cobrava uma evolução de forma escancarada. Por exemplo, era comum que Briatore chamasse Nelsinho para conversar 10, 15 minutos antes de uma classificação e uma corrida, quando ele deixava claro que, caso o brasileiro não rendesse bem, o seu emprego estava em risco imediato e que não faltavam pessoas qualificadas para assumir sua vaga. Era o jeito de Briatore estimular o seu piloto, mas era uma receita que não funcionava com Nelsinho. Sem a presença de seu pai e diante de um ambiente implacável, ele tentava, de alguma forma, se apegar a um discurso para manter a calma. Ele acreditava que, na medida em que a Fórmula 1 mergulhasse na temporada europeia em pistas que ele já conhecia, inevitavelmente ele se sentiria muito mais confortável e seu rendimento iria melhorar. E o primeiro passo da evolução aconteceu no GP da França, quando recebeu a bandeirada no 7º lugar, uma posição à frente de Alonso e celebrou seus primeiros 2 pontos na Fórmula 1. Em Silverstone, colocou seu carro no 7º lugar no grid, a sua melhor posição em toda a sua passagem pela Fórmula 1. Já na Alemanha, teve uma classificação difícil, quando caiu no Q1 e foi o 17º colocado no grid. Apesar disso, se beneficiou de um safety car, provocado por um acidente de Timo Glock da Toyota, saltou para o pelotão da frente, liderou a corrida por 6 voltas e terminou em 2º lugar, subindo para um pódio que muito pouco antes parecia completamente inimaginável. Essa corrida representou o seu ponto alto na Fórmula 1, mas seria dali que sairia a inspiração para toda a tramóia de Singapura. Mas disso nós vamos falar melhor daqui a alguns episódios. De todo modo, o próprio Nelsinho sabia que isso não mudava muita coisa, que o importante mesmo era melhorar o seu rendimento de forma constante, sem que ele precisasse depender da sorte como havia acontecido em Hockenheim. Mais do que isso, um progresso também iria ajudá-lo a garantir aquilo que Nelsinho estava procurando, uma renovação de contrato com a Renault para 2009. Naquela altura, Briatore não confirmava a Nelsinho nem se iria renovar, nem se iria dispensá-lo. Na verdade, a ideia de Briatore era que Nelsinho assinasse uma opção que dava preferência total à Renault, ou seja, colocaria nas mãos da equipe a decisão de prolongar o contrato ou não, enquanto que ele, Nelsinho, não poderia negociar com mais ninguém nesse meio tempo. Este era o status quando a Fórmula 1 chegou ao GP de Singapura, a 15ª etapa da temporada de 2008. Em uma das reuniões em Marina Bay, na intenção de persuadir o brasileiro a assinar esta opção contratual, Briatore gritou e brigou, o que já deixava Nelsinho bastante desestabilizado. Enfim, o cenário como um todo estava longe de ser ideal. A ideia original de Nelsinho era que, lá por julho ou agosto, ele já teria cravado a renovação de contrato. Mas ele já estava no fim de setembro, quando a relutância de Briatore em assinar para 2009 escancarava que a posição de Nelsinho estava por um fio. O jeito era responder na pista. No GP de Singapura, as coisas começaram de forma promissora, quando andou no top 10 em alguns momentos do fim de semana. Mas na classificação, não conseguiu repetir o bom rendimento e foi eliminado logo no Q1, com o 16º lugar, inclusive com um tempo que foi pior do que ele mesmo havia marcado no 3º treino livre do fim de semana. Naquele momento, ele estava no fundo do poço. Após a classificação de sábado, quando já estava de volta em seu hotel, Nelsinho teve uma longa conversa por telefone com o velho aliado Felipe Vargas, quando ficou claro o quão emotivo e fragilizado Nelsinho estava. Depois de anos de investimento e esforço nas pistas pelo mundo, o sonho da Fórmula 1 estava prestes a acabar em questão de meses. O seu emprego estava em grande risco e, no fundo, ele sabia que precisava de algo muito fora do comum para seguir na Fórmula 1.
Quando chegou o domingo, horas antes da corrida em Singapura, Nelsinho foi convidado para uma reunião no escritório de Briatore. Ele até achava que viria mais uma daquelas conversas em que receberia pressão e cobrança para entregar um bom resultado. Talvez um ultimato definitivo para manter vivas as suas chances de permanecer na Fórmula 1. Mas aquela não seria uma reunião comum. A pauta do encontro era uma outra coisa, o que criaria o embrião de um dos maiores escândalos da história da categoria. Só que a narrativa também tem um outro lado, como qualquer história que podemos contar. Briatore estava doido por um bom resultado, não era por apenas perfeccionismo ou por sadismo em cobrar o seu jovem piloto. Na verdade, ele mesmo tinha suas próprias ambições e pressões que sofria, o que foi o pretexto que ele precisava para arquitetar toda a tramóia. E é sobre este contexto que vamos falar no próximo episódio de Singapura, a temporada do podcast do Projeto Motor.